Olá, queridos internautas! Estou de volta e com uma programação, uma proposta nova para o canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Esse é o canal 33WE, que é um canal que a gente usa aí para colocar os nossos preferências, né? Aquilo que a gente gosta quanto seres. E a gente está querendo compartilhar aí com você. Eu tenho várias coisas que eu gosto muito e eu estou sempre querendo indicar. Eu falo, mano, eu acho que se essa pessoa ou alguém aí assistir, acho que vai gostar também, mano. Vai se divertir também, sabe? Até coloquei aí no canal outro dia, né, falando sobre o sorvete, né? Eu sou do tipo de pessoa que come o sorvete gostoso e quer indicar a sorveteria. Ou quem fabricou o sorvete. E aí é por isso que a gente criou o canal, né? Com essa proposta. E agora, recentemente, a gente criou o canal A Roda Girou, que é um canal exclusivo, né, no Instagram, para divulgação de reels, de cortes e fazer aquela remixagem de reels, porque dentro do canal 33WE, dentro do Instagram, eu quero focar agora só para filmes, streams e as coisas que a gente está postando no canal do YouTube, né? E eu vou deixar a Roda Girou para a gente rodar outras notícias de outros canais, de outras pessoas, porque o nosso canal é um canal que a gente tem a proposta de ser nós, num contexto nós dentro de uma sociedade. E essa sociedade, ela gera informações, porque está todo mundo vivendo, né? E acontecem coisas das quais eu quero trazer aqui no canal para a gente poder compartilhar juntos. Eu loguei aqui no canal do Instagram, né, a Roda Girou, e eu quero ver com vocês aqui os reels, né, que eu já postei no canal, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses reels. Vem comigo. Opa! Fomos no lugar errado, mais pra cá, galera. Ó, reels. Vamos lá pra baixo, eu quero começar desde o início, os primeiros reels do canal. O canal é novo, né? Então a gente não trabalhou tanto ainda nesse canal, então tem bem pouquinhos reels. E vamos lá. O primeiro reels que a gente tem aqui, ó, é o reels. Vamos ver juntos aqui, ó. Wagner Moura, Wagner Moura. Gente, é Oscar, né? Mano, eu adoro Wagner Moura. Tudo que ele faz, eu falo Wagner Moura. Sabe por quê? Gente, ele tá na gringa, tá gravando Ladrões de Drogas. Tá na Apple TV, imperdível. Tem que assistir série, galera, muito legal. Queridos, essa daqui vocês têm que assistir mesmo. É com o Wagner Moura. E vocês sabem, mama fanzaça de Wagner Moura, né? Wagner Moura, Wagner Moura. É uma série, beira a, óbvio, uma comédiazinha, é uma comediazinha gostosa aí. E ele faz uma participação, ele manda bem exaço no inglês, né? Então tem uma participação bem legal dele aí. Vamos pro próximo Reels, vamos ver o que eu tenho aqui pra nós. Apoiando o Comando Vermelho, uma coisa assim no Rio de Janeiro. Eu vou falar, isso não é apologia, não. Mas você fez apoiando, né? Não, eu não apoiando, não. Fiz uma música relatando o que acontece na favela. Porque o funk era proibido, então a gente tinha que falar da favela pra favela. O funk, quando falava de amor, quando tarde, foi legal. Quando o funk começou a falar da favela pra favela, não fala só de sexo, só de drogas, só a gente falou, não, mas o funk não fala só de sexo, só de drogas. Mas a sua música não é pegada sexual, tem? Não, mas tem uma pegada sexual, mas você não sabe. Galera, vamos conversar sobre esse assunto, que é um assunto bem sério. A gente fala sobre a importância da arte, né? Que a arte, ela é uma leitura clara da vida, né? Mas não da vida do artista. Vamos citar um exemplo bem claro, que o Bezerra da Silva não fumava maconha. E as músicas dele falam sobre maconha. Uma pessoa falar sobre um determinado assunto não significa que ela exatamente viva ou viveu aquilo. Às vezes um romance na cabeça de um artista pode ser um romance com ele mesmo.
E aí na leitura vai achar que é um romance com outra pessoa. Então a gente tem que entender que quando a música ela é relatada relatando a vida, é uma arte, é igual o teatro. Não significa que nós vivamos aquilo, mas aquilo é uma obra de interpretação. É como o cinema, é como o teatro, compreende? Então, assim, você pegar a letra de um artista e achar que aquilo tudo que está ali, ele vive ou viveu, ou exatamente está passando, né? Ah, ele é promíscuo. Ah, ele é porque ele canta músicas promíscuas, então ele é promíscuo. Essas conclusões são horrorosas. Eu lembro que uma vez eu fui em uma igreja, né, fazer um curso de teologia, e lá eles estavam falando mal de uma música que era cantada na igreja, porém tinha sido gravada inicialmente o ritmo pelos Hare Krishnas. E eles falaram que aquela música tinha sido consagrada e que não podia cantar, porque senão eles iam invocar o Hare Krishna, que para eles é um demônio. Porque tudo que não é o Jesus, para eles é o demônio. E que eles estavam fazendo uma heresia cantando aquilo dentro da igreja. Veja bem, os Krishnas, eles fazem a música pensando em Deus, quando eles fazem, né? É um retrato mágico ali, uma música santa, uma música sacra para Deus, o Deus deles, né? Que é Deus, né? Um ser humano que acredita em Deus. Não importa que Deus, gente. Mas para a linha católica e evangélica importa bastante. No curso de teologia ele falou muito sobre isso, né? Que as pessoas não deviam de ouvir músicas que eles falam de secular, que é músicas do mundo, né? Que são músicas que falam coisas, né? Queridos, isso é uma grande bobagem, mas uma grande bobagem, sabe? Eles falam que esse tipo de canção vai ter o poder de invocar algo. Vai muito da hora que nós estamos cantando, na hora que nós estamos vibrando, não é assim, tipo, aleatório, que as coisas vão acontecendo, né? A magia não é dessa forma, de nenhuma dessas formas, né? Dá ênfase a coisas desse tipo, falando que é pejorativo, que é um ataque anti o sistema, ou anti ou está apoiando o crime, ou que a música é assim, baixa, né, ou que fala muito sobre sexo, sobre desejos, enfim, né, a classificação que queiram dar. Vamos tirar tudo isso e jogar um belo no lixo, porque essas classificações são de pessoas que não entendem nada sobre arte. E vamos falar agora de arte. Queridos, a música, ela é uma poesia entre aquele que escreve, aquele que ouve o som, aquele que ouve o ritmo. As músicas periféricas, né, as músicas ligadas, devem ter muito mais valor e ênfase, por exemplo, do que muita gente fica falando: ai, eu escuto Beethoven, eu escuto Mozart, né? Mas Mozart e Beethoven, eles foram pessoas, entre aspas, privilegiadas que tiveram acesso a aulas, no mínimo, de música, né? Ah, o cara tinha dom, tá, mas o dom dele foi aperfeiçoado com aulas, com treinamentos, com técnicas. Naquela época, usava-se muito para divertir a corte, né, a burguesia, e até hoje, muito da arte, ela vem do sentido de agradar a burguesia, também de traz assim, uma retrospectiva que a gente vai trazendo ali do teatro, de uma forma de comunicação. Aí vem a música, tem as músicas religiosas, e tem as músicas, igual eles falam, do mundo, né? As músicas do mundo, que falam coisas que não são santas, né? Mas não estão vendo a arte. Qual que é a arte? Primeira coisa, é entender que o artista, mesmo que ele não tenha tido um aprendizado de técnica musical,
independente do local aonde ele vai nascer, aquele dom para a arte, para a música, conforme vai sendo despertado e ele vai trazendo isso para externar aquilo em forma de canção, em forma de música, em forma de letra, em forma de poesia, existe um refinar, né? Não é qualquer um. Agora, a letra, se você for ver bem, a letra que se canta no funk, ou que se canta, que eles criticam tanto, né, o trap, o funk, que é a ostentação, que é falando de sexo, né, que é o que eles colocam como, ou apoiando ao crime, elas são uma arte. Retratada do quê? Como todo artista da vida. Quando eu rimo caminhar, estradas e ônibus, pode ser que eu caminhe, pode ser que eu nunca tenha andado de ônibus. Mas aquilo que eu vejo, aquilo que eu observo, e eu transformo em poesia e letra, e ritmo. Dentro do funk e do trap e do rap, a gente tem a mixagem e a produção, que são grandes artistas e artistas que compõem junto com a poesia e com o músico. Tudo isso é encaixado de uma forma que é feita uma obra, que é a música. Se a letra não agrada a todos, porque tem pessoas que têm aquela trava, né? A arte, ela foi feita para isso, para tirar algumas travas. Porque ele vai fazer com que aquela pessoa que viva dentro de um círculo, ela vai ver a arte, ela vai despertar com o olhar dela. Nossa, nossa. Esse nossa já é um trabalho da arte, né? Então a gente pode dizer, talvez, que as críticas e os haters e as perseguições que estão sofrendo no Congresso, é o despertar da arte que chocou essas pessoas que não estão preparadas para a arte, pode ser que a gente desperte mais pessoas com a arte. Pode ser. Mas existe algo oculto que é ir contra o direito de expressão da arte. A partir do momento que você limita aquilo que pode ou não pode, você está numa ditadura. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque você tem vergonha do que é falado nas músicas, mas é essa a nossa sociedade. Tá aí. E o que você não quer falar? Né? Qual é a sua trava? É sexual? É com o seu próprio corpo? É com o corpo do outro? É porque você não consegue pensar sexo e vida? Porque sua vida é promíscua nos escondidos e você não quer se autorrevelar? Porque deve ter várias outras coisas que faz com que essas pessoas sejam contra. Às vezes os próprios instintos dela. E ela está rejeitando a música porque é os próprios instintos dela. Você concorda? A arte, ela tem esse papel. Vamos lá pro próximo take agora. Opa, pegando o controle remoto errado. Vamos lá. Deixa eu passar aqui pra gente ver o próximo. Galera, aqui estão as indicações do canal para vocês. Todas essas indicações que estão aqui, a gente gravou vídeo. Então, se você quiser saber mais sobre qualquer um desses links que apareceu aqui, quero saber mais do The Last of Us, que estão falando sobre ele. Vai lá no link dentro do canal. Nós colocamos todos os gêneros, vocês vão achar lá uma playlist geral. E elas são organizadas, você pode organizar por ordem de postagem, mais vistos, né? Mas ela não organiza em ordem alfabética, já vou avisando. Mas dá pra ver, né? As fotinhos ali, eu já deixei bem claro, o nome bem grande, é super fácil de achar. E dá pra ir pelo gênero também dessas séries. A primeira que aparece aqui nesse corte de reviews que eu fiz, né? É a do Si. Essa série é imperdível.
imperdível. Eu indiquei agora recentemente Guerra, né? Chefe de Guerra, né? Que é também com o Jason Momoa, né? E é uma série, gente, essa sim é imperdível, vocês vão amar. Ela tem um sentido subliminar aí, vai falar sobre a visão, né? E, nossa, top! As roupas, figurino, cenário, falas, meu, texto, muito boa mesmo. E terminou aí a última que a gente viu, que foi The Last of Us, que eu falei um montão já de The Last of Us. Se você não viu esses vídeos, vai lá no canal e pega lá no canal The Last of Us, que tá imperdível os vídeos, né? Mas, e aí, vai ter agora a próxima temporada e a gente tá, nossa, tá flopadão, não tem nem folder ainda, não tem nada, os caras não lançaram nada porque a galera não tá nem interessada, eu acho. Procurei alguma coisa pra trazer aqui pra vocês, não consegui nada. Vamos ver aqui a próxima reviews nossa aqui do canal da Roda Girou. Salve, salve, tudo bem? Tô passando aqui para falar um pouco sobre essa nova página, Comuna Macumba. O intuito principal dessa página é trazer o macumbeiro ou a macumbeira para o debate político, para lutar por um Estado laico, pelo direito de sua crença e até da sua não crença. Por muito tempo a gente vê o neopentecostalismo, que não começou agora com o neopentecostal, desde a época da Igreja Católica, eles ditam as regras do Estado brasileiro, marginalizando aqueles que não condizem com a mesma crença deles. E até quando? A gente precisa se organizar, a gente precisa se proteger, a gente precisa se defender e combater. Dentro de toda a história dos cultos afro-brasileiros, as organizações são presentes, então que possamos aprender com eles. Macumbeira, hoje, infelizmente, a gente está muito mais preocupado em debater fundamento, em debater qual terreiro é melhor que o outro, em debater qual culto é melhor que o outro, e assim a gente se separa. Enquanto toscamente em volta de inimigos em comum, em espantalhos, a direita, os neopentecostais ganham cada vez mais rebanhos com eles mesmos. Salve, salve, tudo bem? Tô passando aqui para falar um pouco sobre essa nova página, Comuna Macumba. Bom, família, se vocês não seguem esse canal aí, sigam, né? Eles estão no Instagram. Eu gosto muito dessa ideia da gente pensar num Estado laico realmente de verdade. Hoje até o júri, né? Tem crucifixo nas escolas, muitas escolas. Então, assim, as nossas praças, né, são lotadas de igrejas, né? Terras e terrenos, né? Que realmente não foram comprados, né? A gente sabe que foram aí, né? Tomados, né? E tá lá pra assim, toda bairro, toda cidade tem lá a sua praça com a sua igreja, né? E a gente sabe o quanto ainda religião de matriz africana preconceito, eles têm o preconceito, e mesmo porque as formas religiosas, elas são uma forma de resistência, né? Durante muito tempo, para preservar a cultura, as religiões, elas mantinham, né, as suas tradições dentro de terreiros. Então, permitir que a gente converse sobre esse assunto também na escola é importante, né? É importante a gente falar sobre outras religiões, sobre a gente falar sobre hinduísmo, se a gente falar sobre as religiões, principalmente brasileiras, né? Falar um pouco sobre o xamanismo, né? Sobre as crenças de ervas, e a gente ampliar essa visão também nas escolas, né? E isso é um entender de uma população, de um respeito que começa a se criar uma empatia por cada uma dessas histórias. Então é de extrema importância que a gente coloque como meta. Se vocês não seguem esse canal, sigam aí, porque ele traz falas bem pontuais. Essa é uma parte, né, um corte remix. Tem o vídeo completo lá no canal para vocês acompanharem também.
Vamos lá pro próximo take? Vamos subir aqui. Qual religião você nunca seria? Evangélico. Por que você não seria evangélico? Porque o que eu vejo por aí no evangélico ultimamente não me conforta. Poderia dar algum exemplo? Dinheiro. Eles são muito materialistas. Mas nada contra, eu não tô aqui pra julgar a religião de ninguém. Acha que os pastores metem a mão por baixo do pano. Eu acho que eles legislam em causa própria. Tá entendendo? O benefício deles mesmos. Os 10% do dízimo na igreja é errado. Não precisa nem ser limitado a 10%. Pode ser 20, 30, o que tocar teu coração. O pastor poderia muito bem abrir mão do dízimo e ajudar o próximo fiel da igreja dele a pagar o aluguel que está atrasado, a fazer uma compra de uma cesta básica. Mas ele não, ele fala assim, ora para Deus que Deus vai te dar. Eu acho meio difícil, né? Oi. Família, isso é uma crítica, né? Uma crítica forte. A gente sabe que o objetivo da igreja não é fazer com que os pobres deixem de existir, né? O objetivo da igreja é acalentar essas pessoas para que elas não fiquem ali, com tantas necessidades. Como? Com promessas. Promessas que as coisas vão melhorar, mas eles não querem solucionar, na verdade, o problema. Porque se você não tiver o problema, você não vai procurar a igreja. A grande verdade é que pessoas muito sofridas, com muitos sofrimentos, elas procuram o acalento ali, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma infelicidade muito grande, ela vai ali naquela busca, mas, na verdade, a igreja ela não quer solucionar o problema dessa pessoa, ela só quer deixar com que ela tenha esperança, tenha fé, entendeu? De que aquilo vai melhorar. E aí, como ela faz essa fé acontecer? É depositando crédito de fé, que eles chamam de crédito de fé, e no caso é o dinheiro, né? E aí a gente vê pastores extremamente ricos e fiéis extremamente pobres, né? Famílias vivendo de luxo. Vocês viram, né, que eu trouxe no canal a indicação, né, da série. Se você aí não é inscrito no canal, se inscreva, né? Tem indicação de séries lá de comédia. Tem a Família Jameson. É uma paródia, assim, uma comédia muito bem feita, com várias temporadas, falando aí sobre essa realidade, né, das igrejas evangélicas. Então, assim, eu indico aqui também para que vocês possam assistir, porque é uma indicação muito boa do canal. E vale super a pena aí você também acompanhar essa Família Jameson. Vamos para o próximo release? Vamos lá. Que eu acho muito bizarro a gente que acredita em fantasma, porque como é que a pessoa, ela bate punheta? Tipo, se ela acredita em espírito. A pessoa que é espírita não deve acreditar em fantasma. Ela bate punheta? Ou ela bate e pede licença pra tia? Fala, desculpa tia, dá licença só pra eu bater aqui. Tia, aí, Ou será que vai sair, por favor, só vou esticar uma aqui, que aí daqui a pouco a senhora volta. Ou será que a tia tem esse senso? Quando a pessoa vai se alinhando ali na cama. A fofuta! Pega um laptop. Aí vai vendo aqui, digitou X vezes. já dou no X. Tem que escutar botando aí. E a X? Não é notícia não. Não é notícia não. Porque eu acho que a pessoa, se é que o fantasma tem esse senso da privacidade, a pessoa que ela está acompanhando ali com o Big Brother, seria maravilhoso. Mas eu acho que talvez não. Acho que às vezes a tia entende que ali é uma coisa normal, entendeu? A partir dali ela começou a assistir tanta coisa pior. Queria pedir aí aos mortos que estão talvez nesse estúdio, deixa a galera bater punheta em Não, paz. até você que Não está assiste, vivo, não. você que está vivo, morreu. Tem a possibilidade? Não use. Não usa, tanta coisa pra ver, vai ficar vendo gente bater punheta. Puxa, vai focar em inimigo, puxar um pé. Puxar um pé é outra coisa que o morto faz muito, né? Por que eu sou obsessão com o pé? Eu não puxa a mão, não puxa a cabeça, pega coisa com o pé, igual você, o morto. Que eu acho muito bizarro a gente que acredita em fantasma. Porque como é que a pessoa... Gente, isso aqui é pra dar risada, né? Vamos rir, né? É bom demais. Se você ainda não segue aí Porta dos Fundos, trouxe indicação no canal falando sobre eles também. Dá pra você ver a indicação que eu trouxe, assistir lá, né? Sobre Porta dos Fundos. Já trouxe indicação de Porta dos Fundos no LOL também, que é imperdível. Gente, também tá imperdível. E ó, acompanha eles aí no Instagram, que sempre tem reviews que dá pra gente rir com certeza todos os dias. Vamos ver o próximo?
Gente, corre por isso, né, agora? Eu tô passando... Pessoal, esse vídeo aqui, ó, eu passo reviews e eu sempre gosto de compartilhar coisas, né, e dar ênfase naquilo que meu olhar bateu. O menino podia ter quebrado as costas ali naquela cena, gente. Eu fiquei, assim, abismada. Como é que uma pessoa, independente do que ela esteja vestindo, né, qualquer ser humano, pega uma coisa e derruba o outro, com o perigo da pessoa quebrar a coluna. É uma pessoa com muita maldade. É muita maldade. Agora vamos lembrar que ele tá de farda, né? Então é uma pessoa de farda com muita maldade, mas com muita maldade. Porque imagina que a pessoa ia ficar sem andar, mano. Sério? Podia ficar sem andar? Podia morrer, se dependendo, bate uma parte aqui da coluna cervical, pode morrer. A pessoa pode bater o cerebelo, perder os movimentos, ficar vegetativo. Não, é assim, e é impune. Essas coisas são impunes. Por mais que a gente tenha uma imagem, fique impune. Porque ninguém, óbvio, que vai processar, e esse indivíduo está por aí fazendo isso ainda. Então a gente tem que mudar muita coisa, principalmente com relação à lei, principalmente com... sabe, paralisação mesmo, colocar para fazer tratamento psicológico, ver que não está apto, já anula. E obrigatório, tem que ter uma fiscalização da fiscalização, sabe? E não é eles fiscalizarem entre eles, que é fácil, né? De muquear muita coisa. Mas vamos lá pro próximo vídeo. Vamos ver aqui. Pessoal, esse daí, Uma coisa... eu não vou deixar rolar o som, porque senão vai dar problema no YouTube, né? Mas é o som que foi feito, que tá muito legal, que ele fez logo após. E ele fala um pouquinho sobre esse lance da arte. A gente falou aqui sobre a letra de músicas, né? E a gente tá falando agora novamente sobre esse assunto, que é a criminalização da arte. A arte, ela não pode ser criminalizada de forma nenhuma, porque isso é ditadura, né? E o que a gente vê é que isso é sempre forma de atingir, óbvio, né, a arte que é destinada às classes mais baixas. Se você for falar de arte que atende à elite, por exemplo, como o sertanejo, né, enfim... que atende ali Goiás e a elite com uísque, né, regada a uísque e a drogas como, né, que a gente sabe lá, né, enfim, não que nesses outros lugares não tenham, mas eu tô falando que lá nunca foi criminalizado e tá tudo bem, né, como tá tudo bem nas raves também, né, porque tá cheio de filho de burguês. E tem muito dinheiro envolvido nisso tudo. Então, assim, o que um baile de favela, um baile de quebrada, ou que uma música de quebrada, a que público está atendendo, que público que está divertindo, né? Que público que está dando entretenimento. Então, é esse o alvo. Né? É o alvo, esse é o alvo. Se o alvo é a música, a gente falou assim de música religiosa, a gente falou de vários outros assuntos aqui anterior, mas essa é uma pauta que tem que ser falada. Isso é anti-inconstitucional, né? É inconstitucional. Essa música dele tá top, se vocês não acompanharam, acompanha lá no Spotify, tá no YouTube, dá pra acompanhar também, né? Vamos aqui agora pro próximo release. Queridos, sou super ceguinha para o óculos, vamos lá. Próximo release aqui. Que é contra o pobre, que a esquerda faz na minha visão, é que a esquerda não quer que o pobre use esse dinheiro desse Bolsa Família para apostar em bet, por exemplo. Só que isso é uma sacanagem, porque aí o pobre não pode ganhar dinheiro e o pobre não pode se divertir. Isso é extremamente importante que a gente compreenda. A gente quer que o pobre jogue. Claro, não, porque o
pobre, meu querido, ele não é uma pedra, ele é só pobre. Né? Ou seja, o pobre sonha. Quer dizer, o pobre é gente. Né? Agora, ele continua sonhando, tendo esperança, etc, etc, mas ele não tem mais dinheiro, não tem mais farmácia popular, não tem mais comida, subfinanciado, especialmente a comida, né, etc. E aí você vai ter o quê? Esse cara não consegue mais articular o futuro dele. Ele tem que esperar que algum milagre aconteça. Por conta disso, ele aposta em bets, por conta disso, ele vota em caras como Pablo Marçal, etc. Eles estão oferecendo esses caras a mesma coisa, o milagre de ficar rico de uma hora para outra. O ponto mais importante aqui é que esse cara ficou mais pobre e ninguém explicou para ele quem ficou com o dinheiro dele. Pô, mas tem que parar pra explicar pro pobre, o cara... Claro, a gente pode chamar pobre de algum nome, só porque senão eu vou me perder. Não, eu acho que vai de mundo que... Veja bem, pessoal, o povo, né? E tem 80% do nosso povo é pobre. Então você está falando 80%. Ah, não é. Eu conheço pouquíssimos. Enfim, você vive numa bolha de classe média aqui na Zona Sul, etc. Uma coisa que é contra o pobre, que a esquerda faz na minha visão... Vamos lá. A primeira coisa, ele fala sobre a liberdade, né, de escolha sobre o que você deve fazer com o seu dinheiro. Eu acho que isso é importante, a gente deve ter liberdade de querer fazer o que quiser. A segunda coisa é sobre o milagre, né, a espera de um milagre aí, né. A gente sabe que não é só as bets que enganam o povo, né, mas também o pastor, a igreja, a própria livro sagrado, né, que tem aí a função, óbvio, de ludibriar, né, a espera de um milagre. Da vida diária. Eu acho que tem muita gente que tem vida fácil, né, como ele falou ali, ele vive na bolha, né, da classe média, e ele não vê esse tipo de coisa, porque ele não tem contato, não é que ele não tem contato com a classe, né, ele nem deve conversar com o porteiro, com a moça que limpa a casa dele, com a mulher que cozinha a comida dele, talvez, enfim, eu não sei se ele tem empregados, mas ele deve ir num restaurante, ele deve ir ter um valet ali, um estacionamento, enfim, é impossível que ele não tenha as pessoas que tenham poder aquisitivo menor que o dele durante a vida dele, no dia a dia dele, seja cortando o cabelo, enfim, até mesmo dentro da área do entretenimento. Agora, o que eu vejo é uma falta de querer conhecer também essas coisas, né? Então eu vou julgar e vou ter meus pensamentos a partir de uma determinada bolha, né? Mas o que a gente está falando aqui, a gente fala muito sobre que essa não é a única método e que existem as do governo, principalmente, que também estão enganando tanto quanto. O que vão falar das loterias, que também enganam tanto quanto. Gente, meus avós, minha mãe, minha família, meus bisavós viciados em loteria. Então, assim, tá pegando dinheiro da mesma forma, né? Então, assim, do governo pode, mas particular não pode, o pobre não pode, só o rico pode, mas pode fazer com outro dinheiro, não pode fazer com o dinheiro lá no Bolsa Família, enfim. Questões. Mas a gente tem que pensar sempre na democracia e no direito, em primeiro lugar, né? E a gente já conversou sobre bets. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. No nosso canal tem um vídeo específico que a gente falou sobre isso, dentro da parte de economia financeira lá, tem uma playlist. E a gente também já trouxe esse assunto, falando também aí da Deolane, Elite versus Deolane, né, e regulamentação, falamos sobre o Lula, sobre promessa de campanha, de apoiar os jogos, que é uma promessa antiga da primeira eleição dele. Então, assim, tem muita coisa envolvida. Governo, elite, as pessoas de quem estão sendo tirado dinheiro, para quem está indo, tudo isso. A gente tem que saber que a gente está... o que você está fazendo com o seu dinheiro, né? Quanto que... Eu costumo fazer uma pergunta que é assim, eu realmente preciso disso? Eu realmente preciso disso? Qual é a necessidade disso? Você vai lá, vai encher o seu carrinho com coisas. Qual é a necessidade disso? Né? O quanto que é uma fissura? Porque tem gente que gasta com outras coisas, tem gente que vai gastar com maquinário,
Tem gente que vai gastar com aparelho de cortar grama, tem gente que vai gastar com cal, tem gente que vai gastar com unha, tem gente que vai gastar... Cada um vai ter seu luxo, né? Sua forma de consumir. Seja com bonequinho, seja com livro. Ah, eu sou culto, gasto com livro. Mas gasta, né? E aí, a liberdade de quem querer gastar com jogo. Concorda? É uma escolha. A gente explicar o que está sendo feito com o dinheiro, eu acho que é desnecessário, porque se você está comprando um perfume, se está comprando um vinho, se está comprando um jogo, está satisfazendo você com aquela necessidade sua daquele momento, e beleza, né? Então é sobre liberdade, aí a gente entra em outra questão. Então são várias questões, né? Não dá pra gente resumir. Mas eu espero que a gente tenha ficado bem antenado. Queridos, a gente tem reviews aí, vamos dar uma olhadinha aqui. Juntos. Vou fechar aqui. Nós olhamos aí alguns reviews do canal. Esse canal, olha a quantidade de reviews que a gente tem aqui. Não vai dar tempo de eu falar sobre todos eles. Mas a gente tem muito reviews no canal. Esse é o canal da Roda Girou, é um canal de corte de reviews e a gente vai estar divulgando aqui no canal 33W, porque a gente quer que esse canal seja um canal de troca social. Pensa aí, o que você refletiu, o que você gostou, o que você não gostou das falas, o que você achou dos vídeos que a gente compartilhou, coloca o seu comentário, tanto lá no Instagram, adiciona lá a Roda Girou, o underline embaixo aí. Você vai achar a gente lá no Instagram e vai ver os nossos, né, no Reviews. Tem aqui também o link do livro para você adquirir. Tem também o link do Mozão para você ir lá na página dele, adicionar a página do Mozão e curtir lá o trabalho dele e apoiar o trabalho dele de rapper. E fica aqui mais uma troca de ideias do canal, né? Mas aí agora específico de um programa novo chamado A Roda Girou. Então vai ser uma troca de ideias do A Roda Girou. E eu espero que vocês tenham gostado dessa troca de ideias. Esse programa eu espero trazer sempre para vocês, para que a gente troque ideias sobre o que está acontecendo. A gente nem troca ideias sobre essas coisas, vamos trocar mais ideias, né?